Falta aí Noemi, Davis. Não, desculpa, Davis não. Davis está aqui. Fala, Noemi e João já chegou. Pronto. Todo mundo assinou. Gente, o que vai ser a nossa atividade de hoje? É uma demonstração, tá? Nós vamos demonstrar. Nós estávamos falando nas aulas anteriores. Vocês não estão vendo a minha tela, não, né? Deixa eu apagar aqui. Não. Sobre a trigonometria. Trigonometria. O estudo. Olá. Quê? Olá. Oi, Ítalo, bom dia, tudo bem? Gostou do meme, professor? Qual deles? Ah, o dos boi lá. Dos boi, gostei daquela piadinha lá, dos gráficos, né, das funções. Muito bom, eu gostei. Eu já vi que tem um bonequinho dançando, tem outros aí, é bem legal. Aquelas características. Deixa eu tirar um negrito aqui. Pronto, vamos para o nosso exercício, que eu acho que eu ainda não falei sobre eles. Ó, vou explicar por aqui mostrando, tá? Preciso que vocês peguem uma folha de caderno qualquer aí. Bom dia, Rafael. Uma folha qualquer. Não. Para vocês fazerem um desenho. Tá? Vocês vão fazer um desenho e depois vai ter que recortar essa folha. Então não faz no caderno mesmo, não. Peguem uma folha de rascunho que vocês vão precisar recortar. Professor, o senhor está mostrando a tela? Não, ainda não. Ah, ainda tá não. aqui. Por enquanto é porque eu quero fazer essa. É a mesma coisa. Para vocês só verem, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem se eu não projetar a tela. Então pega uma folha qualquer, uma caneta e uma régua de preferência. Se tiver uma régua, facilita. Se não, faz sem régua mesmo, mas com a régua a demonstração vai ficar mais bem feita. E uma tesoura. Nossa, vai precisar de muita coisa. Papel, caneta, régua e tesoura. Bom, Caneta não pode ser com lápis, não? Não, pode ser um lápis, sem problema. Peraí que eu tenho que pegar a tesoura ali, professor. Material para você escrever. Se não tiver tesoura, recorta com a régua mesmo, mas a régua é interessante. Bom, em que consiste? E depois eu quero que vocês me mostrem a atividade feita, tá? Então, ou me manda uma foto pelo WhatsApp, ou abre a câmera. O gato de Scrooge, ai meu Deus. Esse povo arruma cada coisa. O senhor não conhece, não, professor? Conhece a história da física lá, né? Que se abrir a caixa, o gato morre. Ou não sei o quê, para saber se o gato tá vivo. Conheço essa história. Eu sou matemático, eu não gosto de física, mas fazer o quê? Na verdade, a maioria dos matemáticos não são chegados em física, né? É a vida. Mas vamos lá, gente, não vou falar de física agora, não. Bom, já com a folha e a caneta em mãos, escrevam aí, façam nesta folha um triângulo qualquer. Simples. Do jeito que vocês quiserem, tracem um triângulo qualquer nessa folha. Professor, mas é um triângulozinho, um triângulozão, tanto faz, tá? Um triângulo qualquer, mas de modo que ele não fique nem muito pequenininho e também nem muito grandão. A ideia é que vocês façam triângulos, pode ser retângulo, pode ser... Quando a gente fala qualquer, é qualquer, tá? Pode mais ou menos ser uns 5 centímetros esses triângulos de cada lado, 5 a 10 centímetros. Não é uma coisa muito... Não, aí depois que vocês fizerem, vocês me mostrem aí. Eu vou mostrar o meu para vocês. Um triângulo fechadinho. Vê se isso aqui tá bom aqui, professor. Tá ótimo, Edu, tá ótimo. Só que lembrando que você vai precisar recortar ele depois, não se esqueça. Beleza. Mas calma, não recorta ainda não, espera. Que eu tenho que dar algumas orientações do que você vai recortar. Davis, João, Rafael, Indiara, cadê os triângulos de vocês? Isso, Alana, muito bem, tá ótimo. O gato de Scrooge aí, quem que é? O nome, por favor.
Ou eu tenho que abrir a É caixa? o Davi. Achei que eu ia ter que abrir a caixa para saber quem era. Gostaram da piada? Abrir a caixa para saber quem que é o nome. Que legal. Pode ser ou não pode ser um aluno? Isso, pode ser ou não, aluno? Pode ser. Muito interessante. Bom, terminado de fazer o... João, cadê o seu triângulo que eu não estou vendo? Isso, muito bem. Perfeito. Fez um triângulo retângulo, vai ficar mais fácil aí a demonstração com um triângulo retângulo. Agora, gente, vocês vão colorir o ângulo desses triângulos, os 3 ângulos, tá? Coloram só para colorir a pontinha para indicar que vocês vão pegar ele na hora de recortar. Vocês já fizeram essa atividade com o Osmar? Não. Que ótimo. Assim, tá? Só colorir a pontinha aí do triângulo, mas vai colorir as 3 pontas, os 3 ângulos deste triângulo. Nem com Osmar, nem com ninguém, né? Em anos anteriores. Eu acho que a gente deve ter feito, não em matemática, em artes ou em geografia, algo assim. Não, em matemática, em geometria. Então nós não viu nada disso aqui, não, professor. Demonstração simples, geométrica, muito bonitinha. Como eu gosto de trigonometria, eu acho que tem que trabalhar coisas concretas. Então tá aqui, ó. Colorir as 3 pontinhas do triângulo. Oi, Alana. Perfeito, é isso mesmo. Muito bem, Ítalo. É isso daí. Agora, gente, vocês vão recortar essas pontas. E daqui a um pouco eu explico o porquê, tá? Cortar elas? Vou te mostrar como aqui. Ó, você vai recortar, porque só me interessa a pontinha que você coloriu. Então pode... Depois vem e recorta até em cima da linha aqui. Porque eu quero só as 3 pontinhas coloridas, tá? Entendi. Então é pra cortar como se estivesse fazendo uns mini triângulos. Isso. Vai formar 3 mini triângulos. Cada ponta vai formar um outro triângulo. Então não perde, eu acho que eu perdi. Não, tá aqui. Professor, assim? Isso, João. Agora recorta essas pontas. Gorda. Recortou, Alana, as 3? Professor, cortei aqui a primeira, aqui, assim. Eu não tô vendo, foca melhor a câmera aí. Acho que isso mesmo. Sim, professor. Isso, Alana, muito bem. Bom dia, Mayra. É pra formar 3 triângulos diferentes, né? Isso, vai formar 3 triângulos pequenos, mas o que me interessa é o ângulo desses triângulos. I used to roll the dice. Ítalo. Agora que vocês recortaram os 3 ângulos, é bem trabalhoso, no fim a conclusão parece que é tão boba, mas eu acho muito interessante. Vocês vão unir as 3 pontas desta forma aqui. E vamos dizer o que vai acontecer, o que está formando aqui.
Isso, Ítalo. E aí, o que formou com essas 3 pontas? O que formou? Deixa eu ver. Uma forma geométrica. Formou um negócio ali que eu esqueci o nome. Essa parte colorida aí, como é que se chama ela? A parte colorida. Quer dizer, vai ficar melhor para você ver se você tiver feito o arquinho do ângulo bonitinho, né? Cateta, hipotenusa. Não, calma. Antes disso ainda. Quando eu junto esses 3 ângulos, eu formo um único ângulo. Ângulo reto. Hã? Ângulo reto. Quanto mede esse ângulo reto? 180. Não. Agora você me pegou. Isso, 180 graus. Ah, é 180? Exatamente. Quando eu unir os 3 ângulos de um triângulo, eu vou formar exatamente uma semicircunferência, meia circunferência, a metade de um círculo, que vai medir 180 graus, tá? 180 graus. É isso que vai medir. Você falou ângulo reto, ô Rafael? Sim. Reto? Sim. Não é reto não, tá? Porque reto é o ângulo de 90 graus. Eu havia entendido um ângulo raso, tá? Raso é o ângulo de 180, tá? Não é reto. É um ângulo de 180 graus. É 2 vezes o ângulo reto. É como se eu pensasse, ó, que essas canetas, a abertura entre elas é um ângulo. Aí eu vou abrindo aqui, até elas ficarem neste formato aqui, ó. Quando eu coloco elas, a abertura entre uma caneta e outra aqui, já não tá dando, precisava de mais uma mão para mostrar, mas vai formar um ângulo de 180 graus. Com isso, eu quero dizer... como é que é para dividir? Como é que é para dividir elas? Não divide, só junta todas as pontas dos ângulos aí, junta elas. Já juntei, já tá junto. O arco formado não formou uma semicircunferência aí, metade de uma circunferência na parte que você colocou? Sim. Isso mede 180 graus. Nossa, professor, é sério que o senhor fez eu dispersar uma folha e recortar e fazer isso tudo só para chegar na conclusão de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180? Isso, não é interessante? Eu achei muito interessante. Vou mostrar agora no... Um quadrado vai ser a mesma coisa? Oi? E um quadrado vai ser a mesma coisa? Não. Um quadrado é 2... Hã? Então isso vale só para triângulo? Só para o triângulo. O que foi que você está me mostrando, João? O resultado do triângulo. Entendi. Você juntou as 3 pontas aí, né? Ficou assim. Você colou, você juntou as 3. Eu também já vi alunos fazerem essa demonstração. Ao invés de recortar, une as 3 pontas. Unindo, também você vai ver que forma 180. Agora eu vou projetar a minha tela e vou mostrar a mesma coisa num software, tá? Não. Mas tá certinho, João. O Davis, no quadrado não. Um quadrado são quantos triângulos? Não, pera, no quadrado são 4 ângulos. 4 ângulos. Mas você forma 2 triângulos dentro de um quadrado, não é? Isso, então ia dar 360 certinho? 360. Pode ir. E a mesma coisa se for um pentágono, né? Se você pegar o pentágono, são 5 lados. Aí tem uma fórmula, né? A fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Mas cada polígono vai ter uma quantidade de ângulos internos. O triângulo, que é o mais simples, 180. Aí a partir do triângulo a gente vai fazendo os demais. Mas, ó, de novo, vou colocar aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Eu tenho que passar 2 definições de triângulo hoje. Por favor, me falem aí rapidamente
coordenadas para que eu trace um triângulo qualquer aqui. 6, 10. 6, isso, Ítalo. Valor bem grande para ficar bem bom para o professor fazer. 6, 10. Ótimo. Outro. Menos 4. Isso, Ítalo. Me ajuda, assim que eu gosto. Menos 4. Menos 4 com, deixa eu ver, com 8. Coisa boa. Menos 4 com 8. Mais um. Agora eu vou deixar para alguém aí, ó. Peraí, como é que é? Sou nerdão, peraí. 8, 10. Como que é? Duas coordenadas aí. Uma coordenada, né? Um do X do Y para marcar o verso do triângulo. Eita, porra. Dois números quaisquer. 4, 4. Pode ser qualquer mesmo? 4 e 4. Então, ó. Olhem aqui, eu marquei 3 pontos. Ai, gente, marquei 4. Na verdade, que vem mais um aqui que eu não queria. Marquei 3 pontos quaisquer aqui no plano, tá? Eu vou tirar essa grade para ficar melhor para a gente. O quê? Marquei 3 pontos e vou formar um triângulo aqui com essas 3 coordenadas que vocês me informaram. Ok? Então vou ligar, ó. Tô ligando. Não, melhor. Pronto. Que figura que eu formei? Um triângulo. Um Doritos. Esqueci o nome. Um Doritos. Que bom que vocês falaram um triângulo aí. Agora, eu vou medir, né? Observem que foram 3 coordenadas quaisquer, não me interessam. Eu vou medir esses ângulos aqui ainda utilizando o programinha aqui, tá? Então, medindo aqui esse ângulo com esse. E aí, alguém, se puder utilizar aí ou uma calculadora ou fazer isso até de cabeça. Eita, errei. Peraí, esse não, que esse tá errado. Eu marquei... Mais de 200 de ângulo, isso até é doido. É porque, na verdade, eu não marquei o ângulo interno, né? Eu marquei... Gente, o que eu fiz? Eu vou dar uma aqui. Não, tem que dar me parecendo um tanto de ângulo aqui. Agora, por que ele sumiu? Agora, porque eu marquei, o Ítalo, esse ângulo de fora. Foi errado, não era o que eu queria. Eu quero marcar o ângulo interno. Tá? Nós estamos falando de ângulos internos do triângulo, não ângulos externos. Tem diferença, professor? Tem. Um está dentro, o outro está fora. Tem toda a diferença. Ó, viu? Marquei errado de novo. O professor está fazendo trem errado. Está marcando o ângulo externo. Não é isso que eu quero. Eu quero o valor aqui dentro. Porque o sisteminha aqui, americano, aí ele marca o trem ao contrário. Aí eu tenho que lembrar que é aqui. Pronto. Marquei agora o ângulo interno desse triângulo. Tendo marcado aí esses 3 valores, quando eu somá-los, e eu vou utilizar até o decimal para mostrar para vocês o quanto a matemática é linda. Cadê minha calculadora? Eu queria fazer, mas deu 180, confira. 37,8. O que você falou, Davis? Deu Dá 180. 3.219. Não. Somado? Somado não. Vezes. Errei. Não. Vezes não. Soma. Tá? 37,87 mais 81,87 mais 60, não é ponto não, tá, gente? É vírgula. 60,26. Professor, eu fiz 81,87 mais 60,26, que dá 142,13, mais 37,87, que dá 140. Não, que dá 180. Isso. 180, tá? Observe o que eu fiz aqui na calculadora, não sei se deu para vocês verem, mas quando eu somo os ângulos internos aqui, sempre vai dar 180 graus, tá? Não é bonito você pensar, gente, que os ângulos internos de um triângulo é metade de uma circunferência? É interessante, né? Tem os mesmos ângulos, ó. O interno de um triângulo dá 180, que é metade de uma circunferência. Olha que legal. É muito bonito isso. E aí, de certa forma, a gente pode pensar que o quadrado,
que vai dar 360, ele é uma circunferência, ele tem os ângulos internos de um quadrado, dá a mesma medida da circunferência. Eu acho interessante. Vai servir para alguma coisa? Não. Né? Assim, diretamente, não. Mas é muito bonito da gente pensar isso, não é? Olha Sinceridade. Quem que é o sincero aí, o gato de Schrödinger aí? Não, eu sei, sendo sincero aí, falando que não ia servir pra nada. Não, assim, agora não, né? Porque isso aqui, na verdade, foi base de muitos conhecimentos. A partir disso, a ciência evoluiu e tal. Mas, agora não vai ter muita aplicabilidade mesmo, não. Vamos para frente, mas é bonito. Mais um termo para a gente discutir sobre esse triângulo. Então, já vimos que em todo triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Sempre. Professor, esse não der 180, então não é triângulo, porque para ser triângulo tem que dar 180. Ok? Pergunta. Existe um negócio chamado... Não, deixa eu falar antes de eu mostrar. Sempre é possível formar triângulos com segmentos de reta? Sim, uai. Sim, ué. Mas não tem... Na verdade, existe uma condição. Esse exemplo eu ia mostrar ele com varetas, mas eu não trouxe as varetas, então não tem como eu desenhar. Ele sempre tem que ter 3 lados? Isso. Mas tem que ter alguma característica esses lados? Ele sempre tem que ser reto. Certo, porque são segmentos de reta. Eles não precisam necessariamente ser iguais, né? Não, podem ser os três diferentes. Podem ser tamanhos diferentes. Isso, tem a ver com o tamanho. Ó, peguei um segmento de reta aqui qualquer. Ai, meu Deus, eu tenho 3 minutos. Peguei um segmento de reta qualquer. Ok? Está aqui desenhado o segmento. Vou pegar outro segmento aqui e fazer um triângulo. Pá. Outro segmento, assim. Ok? Peguei outro segmento, formei um triângulo. Dados 3 segmentos de reta, eu formei este triângulo aqui. Beleza? Agora eu vou mostrar uma condição, para vocês verem que não é sempre. Existe uma regra que faz com que eu tenha, que nem sempre é possível formar um triângulo. E eu não vou falar e quero que vocês apenas observem o que eu estou fazendo. E vejam se vocês conseguem concluir que regra é essa. Está aqui um segmento. Tracei outro a partir daqui. Outro a partir daqui. Formou um triângulo? Não. Por quê? Porque tá Ué, aberto. o triângulo não se completou. Ele não se completou. Então, vocês conseguem pensar em alguma regra para isso? Ele tem que, pelo menos, se completar. E o que faz para que seja possível ele se completar? Ué, ele tem uma terceira ponta. Ter sempre 3 pontas, aí tem 4. Isso, então não é um triângulo, fato. Mas como que eu faço para juntar essas pontas aqui? Aumentar um dos lados e encostar no outro. Aumentar. Tem que conectar. Tá, mas eu não quero aumentar esse triângulo, esse lado, eu quero com esse segmento. Conectar. Então, Seguinte, vai abaixando e leva ele mais pro lado, leva ele mais pro lado. Até encostar no outro. Leva esse lado aí até encostar no outro, professor. Eu tô tentando mesmo, mas não vai, o programa não tá indo. Não vai? Não tem como diminuir, não, um lado? não, por seu trollou. Quem falou diminuir? Eu. Scrutineer. Não tem como diminuir. Logo, o que a gente conclui? Então não tem como fazer, ué. Não pode aumentar, não pode diminuir. Não pode nem levar pro lado. Qual que é a condição, então, para existir um triângulo? Pega aquela ponta que tá inclinada e abaixa ela e segue até essa outra que tá meio em pé, diagonal. Eu entendi, mas aí não vai juntar, vai ficar uma ponta de fora. Gente, a condição para eu poder terminar minha aula nesse 1 minuto, para formar um triângulo, a soma de 2 lados tem que ser maior do que a do terceiro. Se eu tiver um lado muito grandão e 2 lados pequenininhos, não forma triângulo.
tá? Então, a condição de existência de um triângulo é: só existe triângulo se a soma de dois lados for, não é for aí não, professor, é for. Se a soma de dois lados for maior que o terceiro lado, ok? Então, para que eu consiga formar um triângulo, quando eu somar o comprimento desse mais esse daqui, tem que ser maior que o terceiro. Se não for maior, não fecha, não forma triângulo. Legal, né? Nossa, bonito demais. Vocês vão sonhar e pensar nisso hoje, até a nossa aula de amanhã. Olha só, gente, se eu tiver dois lados menor, se a soma deles for menor, não forma triângulo. Reflitam e a gente se encontra na... Amanhã? Amanhã a gente discute mais essa condição de existência do triângulo. Já mandei a lista, gente. Já mandei, vou mandar de novo aí. Quem não assinou, assine antes de sair. Vou ver e te aviso. Tchau, meu povo. Bom descanso. Até amanhã. Valeu, professor. Falou.